Oi, gente. A nossa aula de hoje, ela vai ser sobre os elementos das artes visuais. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à aula de hoje. A agenda foi postada no grupo do WhatsApp, então sempre dê uma conferida lá no grupo do WhatsApp, porque sempre estou postando a agenda do dia, o tema e a atividade, e o link também do meu canal do YouTube para vocês terem acesso às aulas. Então, primeiro, né, apesar do nosso tema ser elementos das artes visuais, antes de falar dos elementos, primeiro vocês têm que saber mais o que são as artes visuais. Para quem já sabe, a gente vai só relembrar. As artes visuais representam um conjunto de manifestações artísticas como pintura, escultura, desenho, arquitetura, artesanato, fotografia, cinema, design, arte urbana, dentre outras manifestações. O conceito de arte visual está intimamente relacionado ao conceito de visualizar, de ver, e por isso engloba as artes em que a fruição ocorre por meio da visão. Então, são essas artes onde a visão ela é muito forte, né, como essas que já foram citadas agora. Então, já que vocês relembraram que são as artes visuais, a gente vem para o tema de fato da nossa aula de hoje, que é os elementos visuais, né? O que são os elementos das artes visuais? Como o nome já indica, elementos visuais são as partes que compõem uma obra de arte visual. Esses elementos básicos são ponto, linha, forma e cor. Então, a gente vai entender que os elementos visuais, eles compõem uma obra de arte visual. Então, são os elementos que nós vamos encontrar na pintura, escultura, desenho, arquitetura, fotografia, enfim. Quais são esses elementos que a gente pode encontrar dentro de uma obra de arte visual? Então, o mais básico, o primeiro elemento que nós encontramos, que é, digamos assim, o início de tudo, ele é o ponto. O ponto ele é o elemento mais simples dentro da produção artística visual. É a menor parte dos elementos que compõem uma obra artística visual. Um dos movimentos que mais valorizou o ponto foi justamente o pontilhismo. Então, vocês podem perceber que o ponto ele é o primeiro e mais simples elemento, porque assim que você coloca o lápis no papel, uma caneta no papel, a primeira coisa que vai ser feita é um ponto. E depois do ponto, né, a gente também tem que pensar, porque aqui vai ser uma crescente, né? A gente está indo do mais simples para o mais elaborado. Antes da gente ir para o mais elaborado, aqui já é um exemplo de o ponto sendo usado dentro da obra de arte. Essa daqui é uma pintura do George Seurat, que é Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte. Essa pintura ela é toda feita de pontos. Primeiro, ó, nessa primeira imagem, no canto superior esquerdo, vocês estão vendo a imagem como ela é, né? A imagem completa. Aí eu fui ampliando, ó, nessa imagem aqui de baixo, eu dei um zoom. Vocês já começam a notar que não tem exatamente traços aí, né? Tem uma ilusão de ótica. E quando eu aproximo, você consegue notar que são realmente pontos. Tem uma ilusão de ótica aí que possuem linhas, mas não, é toda feita de pontos. Esse é um exemplo de pontos usados dentro da obra de arte, mas não necessariamente vai ser só no pontilhismo que a gente utiliza o ponto. Praticamente em todos os desenhos nós utilizamos o ponto. Já que a linha, que é o próximo elemento visual, a linha ou o traço, ele é um ponto em movimento ou a junção de vários pontos bem próximos uns aos outros. Então, a junção desses vários pontos dão origem à linha, que é o nosso segundo elemento visual. Então, as linhas elas podem ser de várias formas. Reta horizontal, reta vertical, reta inclinada, linha curva, linha quebrada, espiral, ondulada. Então, a linha é o nosso segundo elemento visual. Primeiro ponto, segundo a linha. Um exemplo de obra que utiliza linha é a pintura do Pierre Mondrian, composição 2 em vermelho, azul e amarelo. A gente pode ver aqui as linhas retas, né?
bem marcadas de preto, e essas linhas elas também acabam por formar formas geométricas, né, que são quadrados e retângulos, que ficam ainda mais evidentes porque eles tem alguns pintados e outros ficaram em branco, mas por ter essa linha preta bem delimitada, bem espaçosa, a gente até já consegue ver uma forma, né? E é justamente a forma o nosso terceiro elemento, que é, primeiro ponto, do ponto desenvolve a linha, da linha desenvolve a forma. Então, as formas ou figuras são construídas pela utilização das linhas, que são ajustadas de maneira a criar um espaço organizado sobre uma superfície. As formas podem ser geométricas ou orgânicas. Então, as formas aqui fica bem claro, né, que são a junção de várias linhas, que aqui, por exemplo, as linhas retas formam o quadrado, o retângulo, o triângulo, o hexágono, o pentágono, e linhas curvas formam um círculo. Então, vocês já estão aqui vendo o desenvolver do desenho, né? Veio do ponto, da linha, chegando à forma geométrica. Mas a forma também ela pode ser uma forma orgânica. Forma orgânica são as formas livres, que não têm uma forma exata e geralmente são inspiradas nos elementos naturais. Então, por exemplo, o desenho de uma folha, ela é uma forma orgânica, não é uma forma geométrica, né? A gente não consegue classificar como triângulo, círculo, hexágono. Ela é uma forma orgânica, uma forma livre. Então, a cor é um outro elemento muito importante das artes visuais, mas para esse elemento a gente vai ter uma aula específica apenas para tratar do assunto cor. Então, qual a importância de conhecer os elementos visuais? É importante conhecer e saber analisar esses elementos porque eles nos ajudam na interpretação, por exemplo, de obras visuais. Ajuda a gente a entender melhor a mensagem que o artista quer transmitir para nós por meio do seu trabalho. Então, como exemplo, eu trouxe aqui uma pintura que pertence ao pós-impressionismo. É uma pintura do Van Gogh e é a Igreja de Alvers. Então, a gente pode observar, por exemplo, aqui, que foi... Na aula de cor a gente vai entender melhor o uso da cor, mas dando um minutinho assim para vocês pensarem. Quais são os elementos que foram formados que vocês conseguem identificar? Dos elementos que foram agora falados que vocês conseguem identificar, né? Aqui eu consigo identificar muitas linhas, né? Muitas curvas, um desenho com bastante linhas curvas e tanto no céu quanto no chão, quanto na grama. Algumas linhas retas na própria igreja, mas no todo ele é feito bastante de linhas onduladas, né? Consigo ver alguns pontos, formas geométricas. Tem cor, mas agora a gente não consegue analisar, né? A gente só consegue analisar por esses que a gente falou agora. Outro exemplo é uma pintura do Paul Klee, que é do período do expressionismo. E aqui eu vejo muita forma geométrica, né? A gente vê muitas linhas retas no geral, né? Linhas retas que formam triângulos, que formam quadrados, retângulos, poucas linhas curvas, né? Basicamente tem uma linha curva aqui no canto inferior direito, tem esse círculo aqui que representa o Sol, mas no geral linhas bem retas, bem curvas, ou curvas não, bem retas, né? Que formam essas formas geométricas. Aqui também tem muita forma orgânica, né? Diferente dessa que é basicamente formas geométricas. Então, obrigada por participar da aula de hoje. É bem um assunto introdutório de elementos das artes visuais, mas que é muito importante que vocês consigam compreender e que nas atividades a gente vai desenvolver ainda melhor os conceitos dos elementos das artes visuais.